A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus da Congregação da Boa Esperança, Parnamirim RN. Ele é dirigido, pastoreado pelo pastor Georgênio Motinho. Eu me chamo irmão Salomão, está comigo aqui o diácono Diego Moraes. Nós vamos comentar a lição de adultos, a lição tão boa, riquíssima em sabedoria, riquíssima na palavra de Deus. Antes da gente comentar a lição número 6, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o likezinho que gostou do canal, certo? Comente a aula. Quando você deixa um like que gostou da aula, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai passando para outras pessoas e assim a palavra de Deus ela é proclamada aos quatro cantos da terra. A lição número 6 ela tem como tema a desconstrução da masculinidade bíblica. O texto áureo que se encontra em Gênesis, capítulo número 2, versículo de número 15, que diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. A verdade prática nos diz assim: o homem foi criado com as qualidades que expressam a virilidade e responsabilidade e liderança. A segunda base da lição, podemos dizer assim, que o textual foi a primeira base, a segunda base é a leitura bíblica em classe, que você vai encontrar no livro de Ruth, capítulo de número 4, do versículo 7 ao versículo número 12. Eu peço que você leia com seus alunos, é de suma importância, que é o que vai dar base ao estudo propriamente dito da lição. A introdução, uma pequena parcela da introdução, nos diz assim: o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Então, a gente já vem falando muito sobre esse tema, conceito progressista, nas lições anteriores. A gente viu cada conceito que é o sistema progressista, essa ideologia maligna, esse pensamento do mal. Então, ele provoca essa ruptura nos padrões bíblicos, certo? E provoca essa desconstrução da masculinidade. Diz assim a lição: assim os marcos judaico-cristão do papel do homem são questionados, quer dizer, é levado à questão, eles não aceitam, ou até provoca indagações: será que é assim mesmo? Será que pode ser assim mesmo? Então, provoca essa descrença nas pessoas, certo? Neste sentido, neste contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico do homem desconstruído, ou vem abaixo. Quando esse modelo bíblico, como a Bíblia expressa no sentido do homem, ele vem sendo desconstruído ao longo dos dias, principalmente nesse pensamento progressista que cresce alarmantemente, principalmente no nosso Brasil. Então é preciso, essa lição vem nos mostrar que é preciso estar atento, de olho vivo, olhos abertos, e pedindo a Deus que nos livre desse mal, né, esse irmão Diego? Correto, irmão Salomão. E no primeiro tópico da nossa lição, a masculinidade bíblica. O primeiro ponto é a criação divina do ser humano. Aqui nesse tópico, o comentarista vai começar citando essa realidade que Deus criou macho e fêmea os criou. É importante, queridos, a gente estabelecer algumas coisas ao tocar nesses assuntos que hoje em dia são tão delicados. Verdade. Ninguém está atacando a ninguém, a quem quer que seja, pessoalmente. O que nós estamos fazendo é, olhando para as Escrituras, observar o que Deus revela nelas. Se você não crê na Bíblia como a revelação de Deus para o homem, é uma escolha sua.
A nossa perspectiva é de que Deus deu à humanidade esse livro maravilhoso que é tão especial. E nele há verdades reveladas que entram em choque com o que está sendo dito hoje. Diante do homem, mais uma vez, irmão Salomão, é colocado dois caminhos, como lá no Gênesis. As coisas se repetem e, como disse Salomão, não tem nada novo debaixo do céu. Diante do homem, assim como sempre foi, nós continuamos encontrando dois caminhos. Ao olhar para a nossa lição de hoje, mais uma vez, é preciso reforçar. Não se trata de ataques pessoais, mas de alertas à luz das Escrituras de que essas posições ideológicas que contrariam a palavra de Deus só vão trazer sofrimento e mais miséria humana. No primeiro ponto, ao tratar desse aspecto, fica claro que Deus criou papéis biológicos muito bem definidos. Essa é a regra. Existem exceções, claro, mas essas exceções são resultado de desvios do que Deus estabeleceu como um padrão, como o normal. E à luz das Escrituras, nós sabemos que esses desvios são consequência do pecado do próprio homem. Mas eu concluo esse primeiro ponto lendo o que o comentarista fala no último parágrafo. Entretanto, ao criar o ser humano, Deus o fez olhando para si mesmo, isto é, sua própria imagem e semelhança. Por conseguinte, o ser humano é considerado a coroa da criação. Não é por acaso, irmão Salomão, que essas ideologias atacam a ordem biológica estabelecida por Deus. É verdade mesmo. A gente está sob a perspectiva, ou sob o tema da masculinidade bíblica. Olha só. Então a gente viu aqui a criação divina do ser humano. A gente vai ver agora características da masculinidade. Que característica é essa? Segundo o fundamento bíblico. Olha só. Diz assim, o autor da lição é muito importante. Ele diz assim: as escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Ele vai mostrar claramente sobre esse papel e a constituição biológica. Quer dizer, ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias ou essenciais que mostra a masculinidade do homem. Bem claro, cultivar e guardar. Cultivar é arar a terra, plantar, certo? E ali requer um trabalho, requer um suor mesmo. Derramar o seu sangue ali para cultivar a terra, certo? E guardar. É o homem que tem essas tarefas primordiais, estabelecida por Deus, certo? Esses dois termos resumem o mandato divino para o comportamento masculino, quer dizer, a ordem divina para o masculino, para o homem. Significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem, quer dizer, a função de prover e proteger e cuidar está na função do homem, certo? Está pré-estabelecida por Deus para o homem, cabe ao homem fazer isso aí, certo? Isso é característica da masculinidade do homem. A gente pode dizer, mas por que o autor ele fala tanto sobre isso? Porque nos dias de hoje está sendo desconstruído, está sendo derrubado mesmo. A mídia está lutando contra isso, entendeu? Nesse sentido, Paulo retifica que cabe o homem proteger a sua esposa e família, bem como prover-lhe uma vida digna. Então, cabe ao homem, é a obrigação e dever do homem. Mas quem mandou, professor, irmão Salomão, quem mandou foi Deus, foi ordem de Deus. Isso é uma característica masculina do homem fazer isso, certo? Então, outra coisa, ele ressalta-se que a masculinidade bíblica, o que Deus revela,
enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher. O amor que o homem tem para com a mulher e o cuidado. Já o machismo inferioriza e desonra. Olha só como a diferença. Nesse aspecto, a Bíblia ensina ao homem a honra, quer dizer, honrar a mulher com toda a dignidade, com toda a honra, toda a dignidade. Ele não manda o homem colocar a mulher debaixo dos seus pés, fazer dela o seu jugo ali, uma escrava, não. Ele manda cuidar, prover todos os cuidados. São características, irmão Diego, da masculinidade estabelecida por Deus. Exatamente, Salomão. Assim como a liderança masculina, que é o terceiro ponto desse tópico. São mentiras, queridos, que Satanás tem semeado abundantemente. Cabe a cada um de nós analisar com cuidado e critério tudo que nós ouvimos. É mentira que a masculinidade é opressiva. À luz das Escrituras, estou falando aqui de um padrão bíblico e cristão. Na verdade, o padrão bíblico ensina que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A Bíblia está estabelecendo aqui que o homem deve amar a sua esposa ao ponto de estar pronto para se sacrificar pessoalmente em favor dela. Que opressão é essa? De onde é que se tira que esse tipo de relacionamento em que há tanto cuidado e amor sacrificial é opressivo? Queridos, são mentiras de Satanás. Mas como o próprio Jesus falou, ele é o pai da mentira. Acredita nele quem quer. Porque as Escrituras estabelecem um outro padrão. O padrão de liderança cristã não é opressivo. Pelo contrário, a liderança cristã do marido no lar é feito com base e orientado ao amor. Se trata de uma liderança não opressiva, mas de uma liderança que institui hierarquia e ordem, porque é disso que se trata. O papel de liderança do homem no lar foi estabelecido por Deus para que no lar nós tivéssemos hierarquia. À medida que esses padrões são corroídos, nós vemos a sociedade ruir. Homens e mulheres que não respeitam mais o papel de autoridade. Como eu falo, irmão Salomão, não tenho nenhum problema em ter uma chefia mulher fora de casa. Nenhum problema. Nenhum, claro. Tanto faz se minha chefe for mulher ou homem, não se trata disso. O modelo que Deus estabeleceu de liderança masculina para o lar é porque Deus escolheu o homem para servir a sua casa como sacerdote e líder, tanto espiritual como de decisões seculares. Amém. Então, fazendo um rápido resumo desse primeiro tópico, podemos dizer que Deus criou o homem com funções de prover e proteger a sua família. Trazendo o quê? Trazendo, assim, segurança à sua casa. Então, esse é um pequeno resumo desse primeiro tópico da lição. Vamos adentrar no nosso segundo tópico da lição, que tem como tema a erosão da masculinidade. Apologia à homossexualidade, quer dizer, apologia à homossexualidade, que é o primeiro ponto desse segundo tópico. Quer dizer, vamos entrar nesse assunto tão polêmico que causa tanto distúrbios por aí, certo? E traz até, podemos dizer, até perseguições ao movimento cristianismo, ou à Igreja de Cristo, podemos dizer. Diz assim a lição: em tempos modernos, a ideologia de gênero faz contínua investidas de legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Essa ideologia de gênero vem de muitos tempos atrás,
certo? Então ela diz que o homem e a mulher nasce neutro. Ele passa a escolher isso depois da sua maturidade. É ele que vai escolher ou ela que vai escolher. Então não existe nem ele nem ela que escolhe o que vai ser, certo? Mas a Bíblia é clara em dizer: Deus criou macho e fêmea. Macho e fêmea. Não tem outro meio, outro termo para fugir disso aí, certo? Então, nos dias de hoje está assim, certo? Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Essa concepção invalida a criação divina da raça humana como ser binário, masculino e feminino. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis capítulo 1, versículo 27, podemos dizer assim, que diz assim: E assim Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea, ele os criou. Olha, como o professor Diego falou, a imagem de Cristo. A imagem de Deus. Macho e fêmea. Não tem o que fugir disso aí, não tem mais o que inventar. É isso mesmo, acabou-se. É a vontade de Deus. Certo? Foi assim que Deus criou o homem. Certo? Assim, não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Primeira coisa, eles negam os órgãos sexuais, não serve como parâmetro para fazer a diferença. Ele não diz que não. Isso não é parâmetro para isso, certo? Como consequência, a sexualidade antinatural é incentivada. A sexualidade antinatural, ela é incentivada, certo? Disso discorre uma crise de comportamento masculino no tempo presente. É uma das causas que vem desde os primórdios de tempos. Quem acha que a homossexualidade só existiu hoje, está enganado, já vem de muito tempo. O diabo já vem colocando isso na cabeça de muita gente há muito tempo atrás. Desde Sodoma e Gomorra. Já existiu esse pensamento, essa prática, que não é doença. Não é doença. É escolha de vida. É escolha. Mas a Bíblia diz que um dia todos nós vamos prestar conta perante Deus. Então a gente está vendo a erosão da masculinidade. A erosão é um desgaste. Está sendo desgastada. Certo? A apologia à homossexualidade, meu dia. Exatamente. O Salomão é como Satanás trabalha, né? E ele faz essas coisas não para libertar o homem, mas para colocá-lo sob o jugo do pecado. Da escravidão, não é isso? Esse é o seu objetivo. Não acredite nem por um instante que ao propagar uma suposta liberdade, ele faz isso em benefício da humanidade. Pelo contrário, como consequência dessas escolhas que confrontam a Deus e os seus princípios revelados nas Escrituras, há sempre sofrimento envolvido, miséria, que são escondidos daqueles que estão prestes a dar ouvidos a Satanás. A parte ruim das escolhas ruins que ele direciona o homem a fazer são escondidas, irmão Salomão. No segundo ponto da nossa lição, nós vamos responsabilidade negligenciada. Então, à medida que vão avançando esses valores que erodem a masculinidade bíblica, o papel de liderança, né, de sacrifício, né, pela família, pelos filhos, pela esposa, que é o papel proposto nas Escrituras, não de opressão, mas de tratamento digno da esposa e dos filhos. É o que Deus quer para o homem, que ele seja líder no lar, né? Que ele seja líder espiritual, que ele seja um pai
presente, atuante, porque isso denota liderança. Estar à frente das decisões e ser visto como referência. Esse é o modelo bíblico. Nesse movimento de erosão da masculinidade, há também o abandono das responsabilidades do homem. Quando é relativizado, irmão Salomão, o papel masculino, as primeiras coisas que sofrem são as responsabilidades. São as primeiras que os homens abandonam. E o comentarista conclui esse segundo ponto, falando: os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e divórcios. O terceiro ponto diz assim: crise de liderança. A gente está vendo as causas dessa erosão da masculinidade. E uma das, podemos dizer, outra causa, uma das causas é a crise de liderança. Homens que não têm mais condições de liderar, nem a sua casa, nem muito menos as suas vidas. Ele perde a condição de liderança. As consequências estão batendo na porta, está chegando. A crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. É isso que acontece. Está gerando homens incapazes de exercer qualquer liderança. Quando aperta qualquer coisa, aquele homem deve resolver, ele procura até a sua mãe, o seu pai para resolver. Não tem mais nem como liderar a si próprio, nem liderar as pessoas, certo? Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. No período do profeta Ezequiel enfrentou esse período de uma escassez de líderes, porque os líderes foram corrompidos. Diz aqui, Jerusalém estava imersa na corrupção, fraudes, mentira, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência. Parece que eu estou citando os dias de hoje. E ele cita aqui o tempo de Jeremias. Quando ele fala aqui em corrupção, fraudes, mentira, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça, que cresce, né, irmão Diego? A cada dia mais, e violência. Mas por causa de quê? Liderança. Onde está a liderança? Não temos mais. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente, e vai chegar em nós também. O juízo iminente vai chegar. Era a crise de liderança que procurava alguém para reverter a situação, reverter o processo, e não encontrava, porque não encontrava líder. Nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homens na atualidade. A liderança foi destruída. Sabe por quê, irmão? A erosão da masculinidade causou tudo isso aí. Toda esse retrocesso, essas coisas que fogem da vontade do Senhor. Então, podemos resumir esse segundo tópico simplesmente assim: a erosão da masculinidade é representada pela apologia à homossexualidade e a negligência das responsabilidades masculinas e a crise de liderança. Então, tudo isso são consequência da erosão da masculinidade sendo destruída. A erosão vem sendo corroída ao longo do tempo, vem sendo oprimida. Oprimida. Esse é o nome mais correto que podemos encaixar, né, Simão? E assim nós chegamos ao terceiro e último tópico da nossa lição, que é Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Então, nesse primeiro ponto, nós vamos entender por que a leitura bíblica em classe se baseia nessa história. Se você observar, vai ver que a narrativa é de Boaz e ele redimindo a Ruth, né? E por que, queridos, essa foi a leitura bíblica em classe? Porque poderia se referir a qualquer dos ensinos de Paulo acerca do papel masculino. Poderia se referir a Pedro, pedindo que os homens cumprissem o seu papel, que tratassem bem as suas esposas, para que suas orações não fossem impedidas.
mas propositadamente o comentarista da lição escolhe muito bem a história de Boaz. E aqui, nesse ponto, nós começamos a entender por quê, queridos. Boaz era um homem correto, generoso, terno, amoroso, compassivo, uma referência masculina de liderança e correção. É sabido que Ruth era muito mais jovem que ele e que ele passou a observar e sabia que ela poderia ser redimida por ele para que o nome do seu marido fosse suscitado. Isso é uma condição que a lei de Moisés estabeleceu, que foi inclusive comentada por Cristo. Na verdade, ele foi inquirido sobre de quem seria marido uma mulher que, porque iam morrendo os irmãos um do outro, o outro ia resgatando para suscitar a sua descendência. Pois bem, esse é o cenário. Boaz estava na linha de redenção, mas ele muito corretamente queria fazer benefício a Ruth, queria ser compassivo, agir de forma sacrificial e cuidadosa com ela, mas ele não fez de qualquer jeito. Ele sabia que havia um parente mais chegado. O que eu quero dizer, queridos, é que ele agiu com justiça. E aqui me faz lembrar que Salomão escreve em Provérbios: o justo mantém a sua palavra, ainda que com dano próprio. Sabe do que isso está falando? Está falando de ser homem de verdade, de assumir a sua palavra e fazer as coisas com correção, pagar o preço, ser justo. Boaz é uma referência nesse sentido. Ao Ruth apresentar a sua intenção de servi-lo, ao se deitar aos seus pés, ele não agiu de qualquer forma. E tomou ali mesmo, e levou para casa, e agiu levianamente. De jeito nenhum. No outro dia ele corre para a cidade e se assenta com os anciãos, chama testemunhas, convida o parente mais próximo para saber se ele não queria resgatar a ela. E ele diz que não, porque isso traria dano para a herdade dos seus herdeiros. Olha só, mas Boaz, ao invés de abandonar Ruth e deixá-la a própria sorte, largada a própria sorte, a redime depois disso. Então ele foi homem, foi correto, foi justo, e só depois de passar pelo processo, inclusive de entrega da sandália, isso é uma cultura da época, o acordo foi feito, irmão Salomão, e a sandália do homem é entregue em testemunha. Olha que coisa interessante, querido. E nós sabemos que até um tempo desse tinha a história de arrancar o fio do bigode. A gente está falando de homens de verdade, queridos. Hoje os homens não assumem mais as suas responsabilidades nem sob pena da lei, né, e da justiça. Quanto mais manter somente sua palavra. São homens iracundos, como diz Paulo, descumpridores de contratos. Mas a gente chama atenção. O papel das Escrituras é nos alertar para a vontade de Deus. O nosso papel, né, irmão Salomão, é apontar para essa vontade revelada nas Escrituras, que é a melhor, boa, perfeita e agradável para o ser humano. Amém. O segundo ponto do terceiro tópico, nosso irmão já deu uma palhinha aqui sobre, né, o que eu vou falar agora. É bom, né, porque reforça bem, como ele falou aqui, o modelo de responsabilidade. Que modelo foi esse? Ele dá um modelo, dá um exemplo de vida, certo? Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo, não dele, como o professor Diego falou aqui. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, coisa que um homem tem, estabelecido por Deus, um senso de liderança, de honra. Boaz levou o caso aos anciões, certo?
E nessa audiência explicou que as terras estavam à venda e aquele que comprasse deveria casar-se com Ruth, certo? O parente que tinha primazia autorizou Boaz a comprar as terras e se casar com a Moabita. Então, ele primeiro teve essa permissão, reuniu os anciões. Isso mostrou o quê? Responsabilidade. Mostrou dever, coisa que um homem de Deus faria, um homem digno, certo? Ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se o provedor e protetor daquela família. Quer dizer, tudo teve uma vontade de Deus, dentro dos parâmetros da vontade de Deus. Foi assim que aconteceu. E o interessante é que isso não foi nada aleatório, porque Deus não trabalha com nada assim de improviso. Não, tudo tinha um propósito de Deus. Olha só, o casal gerou Obed, avô do rei Davi, de cuja linhagem nasceu Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. Tudo tinha um propósito de Deus. Boaz é símbolo de masculinidade, enquanto marido, pai e líder exemplar. Isso foi a vida de Boaz, um modelo de responsabilidade. É assim que Deus ensina na sua palavra. Deus não ensina a matar, a roubar, nada disso. Ele ensina o amor, ensina a compaixão, o dever de estar sempre na sua vontade. Podemos resumir esse terceiro tópico dessa maneira. Boaz representa um símbolo de masculinidade bíblica, enquanto marido, pai e líder da casa. Ele proveu, ajudou a prover daquela família, a cuidar da família, segundo os preceitos de Deus. Exatamente, Salomão. E assim a gente chega à conclusão da nossa lição. Essa lição em que nós vemos que esses ataques têm propósito, queridos. Tanto o papel da mulher como o papel do homem, a masculinidade, a feminilidade têm sido atacados. E isso tem um propósito, mais uma vez, não é para liberar ninguém, não é para fazer ninguém se sentir melhor, mas é só para trazer miséria, engano, confusão, mentira. Acredita em Satanás, quem quiser. No mundo, como diz o pastor Alinaldo Renovado, só há uma verdade. Não existe duas verdades, 3, 10, 20. No fim das contas, irmão Salomão, quando a lógica é confrontada, só há uma verdade. E nós escolhemos ficar com a verdade bíblica. Não são dezenas de gêneros, queridos. Deus criou homem, Deus criou mulher. Na cabeça de alguém pode ser que ele imagine o que quiser. A minha filha acredita que existe unicórnio, meu irmão Salomão. E tudo bem para a idade dela. Você acredita no que você quiser, mas Deus quer de nós uma fé racional. Eu creio nas Escrituras, porque ela tem provado a sua autoridade no decorrer dos séculos. As suas profecias se cumprem, a sua palavra permanece e o seu modelo é perfeito. Ele trouxe o Ocidente até aqui, apesar dos erros do homem, da queda e do pecado, né, e da maldade que está no homem. O modelo bíblico, queridos, é perfeito, a despeito da imperfeição dos homens que tentam segui-lo. O que nós precisamos entender é que, mais uma vez, a gente falou isso no começo e na conclusão chegamos diante da mesma realidade. No nosso caminho estão postos duas alternativas. Ou seguimos a obediência ou a desobediência a Deus. E tudo se resume a isso, né? O comentarista conclui a lição, queridos, e eu quero fazer a leitura do último parágrafo. Ele diz: a masculinidade bíblica exige autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade
e exerçam um papel que Deus os vocacionou a desempenhar. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Já te convido para a próxima aula, se assim Deus permitir. Amém.